Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Aqui estamos pela Web Rádio Estação da Luz, iniciando mais um programa Espiritismo e Educação, trazendo a visão espírita sobre esse tema tão importante, essa tese da educação de todos nós, espíritos imortais, para sermos cada vez melhores e também podermos moralmente melhorar a humanidade. Estamos aqui ao vivo e já deixando aqui o convite para a sua participação. Você pode aí, através do Facebook, através do YouTube ou do WhatsApp, fazer uma sua pergunta, um comentário, dar o seu olá, seu boa noite, abrilhantando aqui o nosso programa. Antes de sabermos o tema, deixa eu passar a palavra aqui ao nosso querido Ronaldo Gomes, que também divide aqui a tela, né, comigo para realizarmos o programa. Ronaldo, a palavra é sua. Muita paz, saúde a todos. Mais uma vez aqui estamos, eu, Marcos. Gratidão a todos, primeiro a Deus e a todos vocês, e a Tavares, por essa transmissão. Estamos aqui juntos, mais uma vez, para esse aprendizado. E hoje o tema, como sempre, bem oportuno. Muita paz. É verdade. Bom, e já, Ronaldo, que você falou que o tema é oportuno, vamos então anunciá-lo para que os nossos telespectadores possam também aí fazer a sua participação. Hoje nós vamos conversar sobre educação e adolescência. E para termos essa conversa, nós vamos ter por base um texto do Espírito Camilo, através da psicografia de José Raul Teixeira, que está publicado no livro Desafios da Educação. Vou mostrar ele aqui na telinha. Olha aqui a publicação da editora Frater, Desafios da Educação, do nosso querido médium José Raul Teixeira, pelo Espírito Camilo. E nesta obra, ele fala das questões da infância, também aborda as questões da adolescência e outros temas. E aí, Ronaldo, por onde nós vamos começar nesse texto, em toda essa abordagem do Camilo sobre a adolescência e, claro, também outros autores que vamos aqui utilizar? Por onde você quer começar? Primeiramente, desejar que Jesus ilumine e abençoe o nosso irmão Raul Teixeira, esse grande amigo, onde ele estiver, não sei se ele está viajando ou está em Niterói, mas esse grande amigo, uma grande saudade que nós temos. Não é, Marcos? Grande amigo que nos ajudou muito, colaborou conosco muito em vários trabalhos aí. Nossa saudação a ele. E, Ronaldo, nós acabamos de ter na tela, né, Tavares, se você puder colocar de novo, a presença de outro grande amigo, nosso Tonheca e a Cida, lá de Leopoldina, em Minas Gerais, que já está mandando aí um boa noite e um abraço. A você também e a todos aí de Leopoldina. Grande abraço para o Nexida e a todos daí da Leopoldina. Muita paz e gratidão pelo carinho de sempre. Marcos, olha só, nós já falamos muitos assuntos e que vêm corroborar justamente com esse tema de hoje, sobre a adolescência. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta antes de entrarmos ao texto, de fato. Essa autoafirmação, eu vou te chamar não de aborrecente, mas é uma autoafirmação do jovem nesse período. Eu quero crer que comece sutilmente ali já nos 12, 13, 14, aí vai se estendendo. O que você me diz disso? Eu não gosto dessa palavra aborrecente, mas sim dessa autoafirmação do jovem. O que você me diz? Com certeza, Ronaldo. Realmente, nós não devemos chamar o adolescente de aborrecente. Ele nunca é um aborrecente. É um espírito numa fase de transição durante a encarnação. Porque você deixa de ser criança, tutelado pelos pais, e passa a ser um jovem, já com maior experiência e já dando os voos da liberdade, mas sem ser um jovem completo. Por isso, essa fase de transição da adolescência, que vai realmente a partir dos 12 anos, e dependendo aí do autor, do especialista, vai dessa faixa de 12, 13, 14 anos, até essa faixa aí perto dos 18 anos. Então, é uma fase de transição, e como você bem colocou, de autoafirmação.
E é uma fase delicada, porque, aliás, nós que somos adultos não podemos esquecer que já passamos por essa fase, portanto, nós sabemos como é essa fase da adolescência, em que você já quer ser independente, mas, ao mesmo tempo, sente que depende dos pais, da experiência deles, das orientações e dos conselhos deles, mas só que isso tem que ter um limite, porque você não é mais criança. De outro lado, os jovens, ou seja, aqueles que já estão mesmo na faixa dos 18 anos para cima, olham para você como se você fosse criança. Embora você não seja mais, você já é um adolescente. Com 14 anos, você já encerrou o ensino fundamental, né? Você já está entrando no ensino médio. Mas eu lembro da minha fase de adolescência, isso não mudou muito em relação aos dias de hoje, e no colégio em que eu estudava, havia também o que hoje é o ensino médio, né? Então, nós estávamos no ensino fundamental. Boa noite, Wilson José, aí de Recife, um grande abraço. Aí o nosso Tonheca aí. Então, eu estava já finalizando, né, o ensino fundamental e tinha o pessoal que antigamente era do colegial, né, que hoje é o ensino médio. E nós tínhamos uma certa interação com eles, tal, algum conhecimento, ainda mais nos esportes, né, tinha uma certa interatividade com eles. Mas eu lembro que eles, assim, né, eles estabeleciam um limite para essa interatividade, porque, afinal de contas, eles já eram homens, eles já estavam, né, naquela faixa dos 17, 18 anos, e nós éramos os pirralhos de 13, 14 anos. Né? Então, você tem isso. Você quer se afirmar, você já quer ter a sua liberdade de decidir, de se locomover, mas você ainda sente que tem uma necessidade dos pais e, ao mesmo tempo, você percebe na sociedade que você não é visto como esse jovem total. Então, é um período realmente delicado, a adolescência, mas que é esse período justamente do autoconhecimento, da autoafirmação, para você, então, conseguir se posicionar na sociedade humana. Pois é, Marcos. Então, antes de entrar no texto, eu estou achando que esse nosso programa, essa nossa transmissão, vai ser umas 2 vezes, esse mais um. Porque é bem vasto e seria bom que nós tentássemos aqui ter alguns caminhos possíveis, e não há receita de bolo. Mas vamos continuar. Pois é, eu agora trabalhando, estou numa escola, eu entrei numa turma de pessoal de 8º, e depois numa de 9º ano, e depois numa do ensino médio. E o assunto que foi dado justamente na minha preleção com eles foi justamente isso, que certas condutas deles estavam um pouco fora. Eu perguntei, qual é a série mesmo que está aqui? Dando uma de... Ah, 8º ano. Ah, 8º. Tudo bem. E você? Ah, 9º. E você? Ah, não. Eu estou na primeira série. Pois é. Eu sempre escuto de vocês falarem assim, ah, nos tratam muito como criança. Mas a atitude de vocês, a conduta de vocês, não tem como tu tratar vocês como criança. E aí, Marcos, o que você me diz? Estou perguntando a você agora. Eu perguntei a ele, eles me responderam, é claro, mas eu não quero deixar no vácuo. O que você acha disso? Você entrou muito bem, Ronaldo. Primeiro que questionando e fazendo eles pensarem. Tá, você se queixa que é tratado como criança quando você não é mais criança, né? Você é um adolescente. Né? Ok, mas quais são as suas atitudes? Quais são os seus comportamentos na escola e fora da escola? Como que você age? Qual é a sua mentalidade? E às vezes, como você já lembrou, às vezes é de criança, não é de um adolescente, não é de um jovem. Então, se você age como criança, você não pode ser tratado como um jovem, vai ter que ser tratado como criança. Aliás, embora a adolescência possa ser aí marcada na faixa etária, mas é uma questão, na verdade, muito mais mental, daquilo que o espírito também está trazendo e do que recebeu através da educação dos seus pais. Mas é isso. Aliás, Ronaldo, a lei divina funciona assim, né? Você só pode ser tratado e só pode receber
de acordo com aquilo que você é e faz. Então, eles não podem se queixar muito. Aí é que entra o assunto. E realmente, antes de entrar aqui no texto, porque você fez a colocação bem oportuna aqui dentro do texto, e porque eles falaram assim, é, é verdade. Lá fora, quando eu estou com meus amigos ou com as minhas amigas, eu não fico agindo assim. Eu falei, pois é, pense, reflita no que nós estamos conversando. Então, eles mesmos começaram a se perguntar e fazer uma reflexão sobre esse aspecto. E aí eu entro no texto como você colocou. O que ele diz assim, o Camilo, olha que interessante. Ele inicia: ninguém duvidará do acúmulo de dificuldades que se apresentam no íntimo da criatura encarnada. Criatura, o espírito encarnado. Quando penetra a faixa da chamada adolescência. Marcos, olha que interessante. O acúmulo de dificuldades, se algum conflito que o espírito começa a ter, veja bem, ele teve todo um processo de educação, nós falamos até que a mãe, quando conversa, o pai, a influência do meio, é todo um contexto. Confere, Marcos. Então, ele ali já começa com esses conflitos, saindo dessa faixa, ou será também o medo algo que assusta também, que ele já está indo para uma outra faixa, mas ele não quer, ele não percebe isso e vê essa autoafirmação? A adolescência é uma faixa da idade cronológica mental do espírito reencarnado, realmente um período delicado, tá? E que os pais precisam ficar muito atentos, porque os pais não devem mais lidar com o filho como se ele fosse uma criança e que ficasse sempre na dependência deles, mas também devem compreender que ele não está completo, ele não tem as devidas experiências e conhecimentos ainda da vida que os adultos possuem. Mas o trato tem que, então, se modificar. E você precisa começar a dialogar com ele, já entendendo que ele está nessa transição, que ele está se afirmando, que ele já quer ter mais liberdade, que ele já quer ter o direito de tomar decisões efetivas. Claro que isso tem um limite. E tudo deve ser conversado, deve ser dialogado, não mais imposto. Porque se antes ele, na infância, claro que você vai determinar, porque você é o grande orientador, mas agora ele já é um adolescente. Ele está fazendo novos estudos, ampliando seus conhecimentos sobre sua visão do mundo, o autodomínio. Então, você não pode mais lidar com o seu filho como se ele fosse criança. Eu lembro aqui, Ronaldo, um caso bem curioso. Eu estive numa cidade do interior do Rio de Janeiro, certa vez, para fazer uma série de palestras, e fiquei hospedado na casa de um casal amigo, e eles têm 2 filhos, que já estavam, no caso, aí, já saindo da adolescência, né? Já estavam entrando realmente na juventude. E ele, então, me contou do caso assim, que ele ficou assim meio que desequilibrado, o pai, né? Quando os filhos eram um casal, né? Quando os filhos vieram pedir autorização para ir para um baile. E ele falou assim: Marcos, naquela hora, sabe? Aquelas minhas preocupações todas de pai, e não sei o quê, e eu não queria deixar eles ir. Foi uma confusão, realmente. Depois, tudo bem, tudo acertado, eles foram para o bar e minha esposa chegou para mim e disse assim: mas que papelão, hein? Não, papelão por quê? Não, porque é a segurança deles, sabe como é que é? Sim, mas olha para os seus filhos, olha para eles. São jovens, não são mais crianças. Você tratou os 2 aqui na sala como se vocês fossem crianças, totalmente dependentes de você. E só faltou você proibir que eles não podiam sair de casa só com a sua autorização. E para piorar isso, você esqueceu que eles são espíritas desde a infância, né? Evangelização infantil, né? Mocidade espírita, totalmente engajados na doutrina do centro espírita. Acorda! Eles cresceram. E esse Marcos, quando a minha esposa terminou de falar isso, sabe, caiu a ficha, né? Meu Deus, que papelão que foi que eu fiz. Tratei os meus filhos como se fossem crianças. E aí é o equívoco dos pais. Eles não são mais crianças. Não pode ter esse tipo de tratamento. Mas você também não pode dar toda a liberdade, né? Porque eles estão ainda se conhecendo.
Eles estão assumindo, de fato, a sua personalidade e a sua missão aqui nesta existência. E não sabem todas as coisas, não possuem todas as Perfeito, experiências. Por isso que o perfeito. caminho deles aqui, que é, né, um processo, é um tempo de acúmulo de dificuldades, até que o jovem acomode tudo isso consigo mesmo e os próprios pais. Marcos, eu vou fazer uma observação aqui. Eu tenho 3 filhos, como você sabe, um de 31, o outro já com 25, a menina já com 21 e uma menina. Bom, vamos lá. Onde você acha que poderíamos já dar responsabilidade a eles? Bom, eu vou dar aqui a minha observação. Lembrando a todos o seguinte: caminhos, não é receita de bolo. Caminhos, são 3 filhos. Mas uma coisa que eu fiz com os 3, uma das coisas foi dar responsabilidade desde pequeno. E desde pequeno mesmo. Você sabe, você conhece a família, e hoje está aí. Sabem fazer comida como ninguém. Os 3. Os 3 fazem comida. Os 3 sabem arrumar casa. Os 3 sabem fazer todo o dever de casa que tem que ser feito. Mas isso não começou aos 13 anos. Isso não começou aos 14 anos, ou aos 15. Eu já vinha fazendo, e fiz, realmente, de fato, lá atrás, quando brincava, brinquedinho, quem guardava era eles. Eu ajudava em alguns momentos, com toda certeza, para mostrar o espírito de colaboração. Vou repetir, isso aqui é caminho hoje. Os 3 tinham lá as suas teimosias, seus momentos de não querer fazer, deixar isso claro. Mas é um processo de educação. Ou eu estou apenas devagando e não tem nada a ver até chegar a essa adolescência? Não, é por aí mesmo, Ronaldo. Aliás, o Camilo, aqui no livro, ele aborda muito isso. Não podemos falar da adolescência como algo que não tem ligação com a infância. Muito pelo contrário. O processo educacional começa desde o momento que o espírito reencarna, nasceu. Está ali, já começou o processo educacional. Lembrando que ele traz experiências do passado, traz tendências, ideias, ele tem uma carga que é dele mesmo. Tá? Então, a educação começa lá. Você não tem que esperar a adolescência para dar responsabilidades. Não existe uma data, não existe o ano X. Quando ele tiver X anos, aí eu vou ensinar ele a ter responsabilidade. Não, isso tem que começar lá no início, e vai paulatinamente crescendo, de acordo, obviamente, com as capacidades dele e o controle corporal que ele vai tendo, e aí ele vai incorporando. Lembremos aqui Allan Kardec, a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Agora, como você bem lembrou, Ronaldo, e aí todos os pais responsáveis tenham calma com isso, porque cada filho é uma individualidade. Cada filho é um espírito com o seu histórico evolutivo, com as suas demandas, com as suas necessidades. Você vai ter desde aqueles mais dóceis, que vão com muita naturalidade crescer nisso, como terá aqueles mais rebeldes, que darão mais trabalho. Mas tem que começar lá na infância. Porque se você não faz na infância, agora que ele já está com 12, 13, 14, 15 anos, é claro que se torna muito difícil. E, aliás, o Camilo nos chama a atenção aqui no livro de que muitos pais, antes de se queixarem dos seus filhos adolescentes que não querem fazer nada na vida, olhem para si mesmos e o que fizeram com eles lá na infância. Porque, na maioria das vezes, o problema não é do espírito, mas da educação que pais responsáveis deram a ele desde o nascimento. E aí, eclode, né, naquele adolescente que, entre aspas, dizem que é aborrecente. Muito bem. Então, são hábitos que vêm adquiridos, já são adquiridos, e outros hábitos que estão sendo adquiridos no decorrer dessa existência. Isso é muito profundo, Marcos. Por isso que eu estou dizendo que um programa só não vai ser possível, nós tentamos devagar, nós podemos tentar esclarecer todo esse aspecto. Vai ser preciso outro. Mas vamos lá. Ele aqui faz uma observação interessante que justamente
vem corroborar com tudo que nós já estamos colocando. Olha só, nem começou direito, nós ainda estamos no início dessa página aqui. Tudo parece indicar que o reencarnado, nessa fase, vê morrer em si mesmo vê morrer em si muitas coisas, enquanto percebe o nascimento de outras, ou seja, são informações, são conhecimentos, são coisas novas, e começa a assustar, mergulhando nesse remoinho de dúvidas, de ansiedade, de desejos e de temores sem fim. Olha o que nós acabamos de dizer. Eu acho que esse temores, então, é que entra mais nessa autoafirmação. Porque ele fala assim, muitas vezes, os jovens: ah, mas a sua experiência, pai ou mãe, não é a minha. A sua experiência não vai ser a minha. Concordamos com isso. Mas tem o porém, não tem, Marcos? Pois é. Às vezes é essa afirmação. Não, mas vocês viveram em outra época. A época de vocês era diferente. E é claro que nós temos que concordar com isso. A nossa época da adolescência foi uma época completamente diferente da época que eles agora estão vivendo. Mas adolescente é adolescente. E, de fato, você começa a deixar coisas da infância, por exemplo, fantasias, sonhos, ideais. Você começa a deixar isso que você tinha na infância, porque na adolescência você já está pleno no seu corpo e você já assumiu a sua personalidade. E você começa a ter uma visão maior do mundo, uma visão maior da vida, e cada vez mais você tem uma amplitude maior na interação social. Então, muda completamente. E isso dá alguns temores, porque largar a infância e caminhar com os próprios pés na adolescência, se projetando agora para esse futuro de ser um jovem e depois um adulto. Nem todo espírito tem as estruturas psicológicas, mentais, totalmente preparadas para isso, a depender, inclusive, do que estão trazendo do passado. Daí entra a educação, para detectar isso e poder providenciar o apoio necessário. E os pais irresponsáveis precisam entender que não é nenhum demérito solicitar o auxílio de especialistas na área da psicologia, por exemplo, da psicopedagogia. Não é demérito, porque pais irresponsáveis não têm que saber tudo, não têm que saber fazer tudo, não têm que conseguir resolver tudo com os seus filhos. Nós estamos em processo de aprendizagem o tempo todo. Então, observar, detectar, perceber, sentir os filhos e as suas necessidades, isso é muito importante. E que ele consiga, então, nessa adolescência, ver agora nos pais irresponsáveis amigos, grandes amigos, dos quais ele pode se socorrer diante das suas dificuldades e dos seus temores. Se os pais responsáveis conseguirem fazer esse ambiente no lar, esse espírito vai passar pela adolescência de uma forma muito mais tranquila e equilibrada. Marcos, você tocou num ponto, parece até que você estava lendo meu pensamento. Então, vamos lá. O diálogo é muito importante. Muito mais que o diálogo, então, é a confiança e a segurança familiar neste momento da adolescência. Aí eu falo por experiência também. 3 filhos. Como eu disse, eu já está com 31, já sou avô, então não precisa nem dizer mais nada. Mas uma coisa que me chama a atenção é justamente isso: o diálogo, a confiança e a segurança na família. Que ele sabe que ele pode chegar em casa e confiar, falar, dar a dor a quem doer, o assunto que foi, o que eles fizeram, seja errado ou seja certo, eles têm que falar. Pelo menos eu falo por mim aqui em casa. Isso é fundamental. Ele tem que se sentir bem, porque lá fora nós não sabemos quais são as respostas que ele irá encontrar em relação ao que ele deve seguir. Porque vem essa autoafirmação, Marcos, aí tem o outro lado biológico,
a sexualidade está ali aflorando, está tudo em ebulição, é um vulcão quase explodindo. E aí, Marco, o que você tem a dizer nesses dois aspectos? Bem, pais irresponsáveis têm que entender que todos os assuntos são naturais, que tudo faz parte da vida. Se tudo faz parte da vida, por que determinados temas são mais delicados, são problemáticos, não se pode conversar abertamente, como é o caso, por exemplo, da sexualidade? Ora, a sexualidade é algo natural, que faz parte da existência terrena, então não precisa ser conversado baixinho entre quatro paredes e nem começarmos a inventar um monte de coisas. Não, é natural, como outras coisas biológicas e psicológicas, e aqui da criação divina. Então, pais responsáveis precisam entender isso. Olha, nenhum assunto deve ser proibido, nenhum assunto deve ser considerado escandaloso, nada disso. Ele está na adolescência, está enriquecendo o seu patrimônio cultural, de conhecimentos, está começando a ter experiências maiores na área dos sentimentos, que é quando você começa essa questão de aflorar para o sexo oposto, né, iniciar o namoro. Então, você tem que lidar com a maior naturalidade. Eu tenho 2 filhos, né, ambos já casados, e eu lembro que quando a minha filha começou a namorar, ela chegou para mim e disse assim: pai, eu tenho uma novidade. Tem uma novidade? E qual é a novidade? Não, porque lá na faculdade, né, ela já estava jovem, já estava na faculdade, porque lá na turma, eu só olhando para ela, né, eu já tinha pescado, né, já sabia o que ela ia falar, né? Assim, porque tal, porque tem um colega lá que não sei o quê e tal, tal, tal. Certo, e você tá gostando muito dele e você já iniciaram o namoro? Nós já conversamos e tal. Tá ótimo, filha. Muito bem, é natural. Claro, um dia você iria se encantar, né, com um jovem e algum jovem iria se encantar com você. Olha, quando você quiser trazê-lo aqui em casa, fique à vontade. É tranquilo, não tem problema nenhum. Que quiser conversar, mas você já está, né, mais do que preparada, está tudo direitinho, tá bom? Tá tudo certo. Então, quando quiser trazer, pode trazer. Teria o maior prazer em conhecê-lo, em conversar. O senhor vai gostar muito dele. Não, mas você é suspeita para falar dele, né? Porque está enamorado, e quando se está enamorado, o outro é um príncipe ou uma princesa, tá? Mas, brincadeira à parte, tá? Vamos lá. E, de fato, ela até casou com ele, né? Teve filho que está aí com ele até hoje, os dois realmente formam um casal muito bonito, né? Então, é isso. Tudo é natural, porque tudo pertence à lei divina. Somos nós que inventamos coisas que não deveríamos inventar, e aí criamos esses receios, esses temores, esses medos lá no adolescente. E nós precisamos trabalhar para que isso, de fato, não aconteça e que ele possa chegar em casa e, finalmente, saber que pode dialogar, que pode conversar, que pode se abrir e será muito bem recebido. Bem lembrado, Marcos, porque muitos dos casos que eu tenho observado, e como psicopedagogo, como chegavam a mim, e quando chego às vezes também ainda, dizer: eu não consigo conversar com a minha mãe, não consigo conversar com o meu pai. Às vezes eu falo com a minha avó, olha que barato, a avó, o avô, mas se te falta realmente desse diálogo com o pai, com a mãe. E, afinal de contas, é o pai, né? O pai que às vezes cobra: você já está um rapaz, você já está um mocinho, e acaba tratando como criança, e vice-versa. Marcos, mas aí Camilo é interessante. Olha como ele diz agora aqui no terceiro parágrafo. Para adolescente, desaparecem as figuras dos pais. Eu não quero nem continuar. Olha só. Para os adolescentes, desaparecem as figuras dos pais. E aí, Marco? Eu não quero seguir, não. E aí? É tudo que nós estamos colocando aqui, né? Isso acontece muito, né? Mas antes de comentar isso, o Tavares não colocou aqui na tela, mas eu estou vendo aqui dos comentários aqui que o Tonheca, nosso querido amigo lá o nosso Nunes, lá de Leopoldina,
ele diz que ele está se referindo à história que eu acabei de contar da minha filha, quando iniciou a namorar, e ele fez aqui, ó, vai tempo isto, hein? De fato, meu amigo, né? Já tenho um certo tempo, mas não venha dizer que eu e o Ronaldo estamos velhos, hein? Eu e o Ronaldo estamos apenas mais experientes, aliás, igual a você aí, Leopoldina. Bom, faz brincadeira, então, agora à parte, realmente, na adolescência, conforme a independência vai crescendo, a tendência desse espírito é se desligar dos pais. É começar a colocar os pais em segundo plano, achando que ele já pode. Por que ele não pode pegar o ônibus? Por que ele não pode se reunir com os colegas aqui e ali? Por que ele não pode ir para uma festa, ele sozinho? Ou seja, que o pai e a mãe não precisam mais levá-lo. Afinal de contas, ele não é mais criança. E é isso que entra no pensamento do espírito na fase da adolescência. Isso martela nele. Eu não sou mais criança. E às vezes tem essa coisa, quando é que vocês vão entender que eu não sou mais criança? Então, os pais têm que tomar cuidado com isso e têm que entender. Olha, nosso filho agora tem o seu grupo de amigos, tá? Tem as coisas dele mesmo, ele quer realmente uma maior liberdade, ele considera que a nossa entrada enquanto pais responsáveis em algumas coisas é uma entrada invasiva dele, da sua autonomia. Então, os pais precisam começar a mudar também o seu comportamento, as suas atitudes, entendendo essa fase em que, de fato, ele agora começa a ter mais autonomia. Mas se a educação foi uma educação equilibrada, foi uma educação dialogada, humanizada, vai partir dele, de forma natural, o dizer assim, pai, eu vou dar uma saída, porque eu vou sair com não sei quem, vou não sei aonde, nós vamos resolver não sei o que lá. Vai partir dele mesmo, porque é a educação dos hábitos, né, dos bons hábitos. E aí você não precisa se preocupar, porque você sabe quem é seu filho, quem é a sua filha, e ele nunca vai perder o respeito ao pai, à mãe e aos responsáveis. Marcos, você está tocando um ponto importante, porque gera muita insegurança no próprio jovem, que às vezes não sabe nem. Ele não demonstra, às vezes, ele sai à rua, às vezes, para ir na padaria, um exemplo, mas ele vai com medo, porque às vezes o pai coloca. Vai tempo isso, ele colocou agora, o Tonhão. O pai coloca, os pais colocam ó, cuidado, vão atravessar a rua, ó, cuidado, deixa ninguém perto, ó. Começa a criar tantos fantasmas. Eu não sei, Marcos, eu penso que isso também não é legal. Faz as recomendações naturais e pronto. Deixa a criança aí, o jovem. Às vezes, criança, 10 anos, já vai a uma padaria, às vezes é perto de casa, com 10, 12 anos. Então, são certas responsabilidades que você já começa a criar um desprendimento. Por quê? Nós estamos preparando os nossos filhos para a vida ou para nós? E aí, Marcos? Essa é uma pergunta que todos os pais responsáveis têm que se fazer. Ao estudarmos o Espiritismo, nós entendemos claramente que precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Até porque eles não são nossos, não são nossas propriedades. Na verdade, são espíritos independentes criados por Deus. Portanto, antes de serem nossos filhos, são filhos de Deus. Estão sob nossa confiança na atual encarnação. E aí temos que fazer todos os esforços possíveis para ligá-los a Deus, para bem orientá-los, corrigir suas más tendências e assim por diante. Agora, infelizmente, nós vemos muitos pais que acabam criando os seus filhos para eles. Acabam até fechando os filhos numa redoma e colocando, como você disse, Ronaldo, esses medos. Essa coisa. Claro que você tem que orientar. É óbvio que você tem que fazer os alertas necessários diante de uma sociedade humana que ainda é uma sociedade egoísta, é uma sociedade violenta. Claro que você tem que tomar os seus cuidados e bem orientar. Mas se ele vai sair de casa, atravessar a rua e vai na padaria da esquina, você não tem que ficar lembrando ele, ó, cuidado com quem cruza com você,
cuidado que você pode ser assaltado, cuidado que tem bala perdida, cuidado que tem sequestro, não sei o quê. Ora, daqui a pouco ele vai dizer assim, você vai dizer, filho, pode ir na padaria comprar um pão? Não, não, vai a senhora. Vai, mãe, vai, pai. E ele vai começar a se fechar, porque os pais estão apresentando o mundo para ele como se fosse o pior possível. Então, ele vai começar a evitar a convivência na sociedade humana. Então, os pais responsáveis têm que tomar muito cuidado com isso, porque ao invés de estarem educando, estão deseducando. Essa que é a grande verdade. Perfeito. Olha só, eu não quero continuar porque o assunto aqui ainda está muito ligado no que eu quero dizer. Mas quando esse jovem, esse adolescente, porque existe um começo, uma causa até chegar no que eu vou falar. Ele está fechado no seu quarto, ele não sai do seu quarto, e quando muito tardio, às vezes percebe que ele está se cortando, que é mais ou menos nessa fase aí. Ele está fechado no seu mundo. E aí, Marcos? Será que houve lá atrás alguma coisa que os pais não perceberam? Ou simplesmente é melhor, enquanto ele está ali no quarto, não vou nem mandar ele sair, ele está no quarto, está dentro de casa. Olha que paradoxal, né? Está dentro de casa, está tranquilo, está muito bom, está aqui perto de mim. E aí, Marcos? E esse aspecto também? Pois é melhor estar dentro de casa do que na rua, né? Muitos pensam assim. Mas ele está dentro de casa, mas fazendo o quê? Esse assunto, Ronaldo, ele realmente é complexo, é muito importante, porque os tempos atuais trouxeram a internet com as redes sociais, os games e os aplicativos de mensagens instantâneas. Então, e com a pandemia, isso se agravou, porque veio a questão da necessidade do isolamento social para o controle do vírus. E aí, claro, a grande tendência foi ficar em casa. Lembrando que durante o ano de 2020, as escolas, por exemplo, aqui no Brasil, ficaram fechadas e trabalharam exclusivamente online. Bem, então, o agrupamento familiar, mais do que nunca, ficou dentro de casa. Bom, mas temos que tomar muito cuidado, porque o dentro de casa também exige diálogo, interatividade entre todos. Agora, se cada um ficou no seu canto, esse é o grande perigo. Hoje em dia, com o celular na mão, que é um computador, não é nem um mini computador, ele é um computador ali na sua mão, de tudo que você pode fazer através dele e conectado à internet, há essa grande tendência do jovem se isolar. Mas todo isolamento é perigoso. Nós somos seres de ação e de interação. Ah, não, mas eu tenho milhares de amigos, eu posto dezenas de coisas todo dia, vejo isso, vejo aquilo, eu tenho não sei o que e tal, eu faço compras, eu faço parte de um grupo de game, né? Tá, mas todos esses amigos, o pessoal dos games, etc, etc, todos estão online. E é preciso que nos encontremos também, que vivamos socialmente. E esse jovem, e isso começa normalmente na infância, pois é, você pega e fala, olha só, hoje é domingo, então hoje à tarde vamos passear no shopping. Tem isso, tem aquilo, está tendo exposição de não sei o que lá, está montado não sei o que, tá não sei. E aí você leva os filhos. E aí é que os pais precisam ficar muito atentos. Porque se ele fica arredio, a toda hora ele quer puxar o celular e ficar na dele, começa a não querer fazer isso, daqui a pouco já está começando a insistir para ir embora, porque ele lá não está legal. Isso é um sinal de alerta. Ou seja, quando partiu para o local de interação humana, ele não conseguiu. E é claro que ele recua, como uma autodefesa. Ele faz o recuo. E aí, então, nós temos que entender que isso não começou na adolescência. Já vinha vindo e que esses pais responsáveis não perceberam, não se deram conta em relação a isso. Então, tem que tomar muito cuidado, é uma fase muito delicada e internet, celular, games, toda essa vida precisa também ter disciplina, precisa ter uma rotina para que ele não viva apenas e tão somente mergulhado nisso.
Marcos, aí eu estou entrando nessa questão, porque justamente você também acompanhou, com toda certeza, todos que estão aqui nos vendo, adolescentes ou pré-adolescentes, vamos colocar assim, jovens também, que fizeram o seu suicídio por conta de um simples envolvimento ali naquele momento na internet. O que você tem a dizer? É para continuar, para ver como as coisas é séria, porque não houve um acompanhamento dos pais. Ah, não quero que o meu pai minha mãe também está se metendo muito na minha intimidade, né? No meu que é uma coisa privada minha. Mas espera aí. E aí, Marcos? Pois é. Aí nós voltamos à infância. Porque grande parte dos problemas que ocorrem na adolescência, eles têm origem na infância. Quando as más tendências do espírito não foram corrigidas. Quando os pais, seja por egoísmo, por indolência, pelos maus exemplos que partiram deles mesmos, permitiram que os seus filhos crescessem desse modo e agora adolescentes não admitam nenhuma interferência na vida deles. Mas a internet tem seus perigos. O mal ainda prevalece no mundo. E nós temos grupos na internet que incentivam o suicídio desses jovens. Jovens que às vezes estão em depressão, que não sabem o que querem da vida, que se acham já autossuficientes e não querem mais ouvir os pais, e se deixam enganar, se deixam levar por falsas promessas e de achar que a vida só são coisas ruins, negativas, que o ser humano está prestes aí a se matar com uma terceira guerra mundial, né? E ele começa a elaborar. Basta alguém pela internet dar o pontapé. E nós temos, infelizmente, assistido esses quadros de crianças e adolescentes cometendo suicídio. Mas o suicídio é um atentado contra a própria vida e a vida pertence a Deus. E nós temos aí uma realidade espiritual que esse espírito terá que enfrentar. Ah, mas ele não tinha noção do que estava fazendo. Não, não é bem assim. Não é bem assim, não, porque ele se deixou autossugestionar, ele pensou, elaborou, porque muitos elaboram como vão se matar, e chegou às vias de fato. Ele é um espírito, vai responder perante a lei divina, não apenas pelas consequências do seu ato propriamente dito, mas também pelas consequências que ele provocou nos outros. Esses pais que vão entrar em desespero, por exemplo, amigos e todos que muitas vezes nem perceberam a situação. Então, o suicídio nada resolve. O suicídio complica a vida desse espírito. Os pais precisam ficar atentos e explicar, com o diálogo, que não é intervenção na vida dele, mas é que ele é um adolescente. Ele não tem toda a experiência de vida, ele não conhece todas as coisas. Então, você tem que saber o que ele anda fazendo na internet. Mas na fase do diálogo, você precisa assim, fazer esse acompanhamento. Isso é fundamental. Observando o comportamento, que há mudanças no comportamento que são detectáveis. Por Exatamente. favor, aqui está falando um profissional, por favor, espírita também. É detectável o comportamento. Um casaquinho que fica só o tempo todo com aquela cobertura, fica arredio. São N situações que você começa a perceber. Mas, Marcos, tem um outro lado. Olha que interessante. Vai ter que ter outro, perdão, mas vai haver. Nós vamos seguir aqui com o texto ainda. Está tudo dentro do texto, parece que não está, mas está, hein? E aquele aspecto, Marcos, como eu vi, Marcos, que eu vi hoje, foi hoje ou ontem, muito rápido, mas o adolescente que matou o próprio pai porque o proibiu de pegar no celular. Ele foi e matou o pai. Foi aqui no Brasil isso, não sei se foi no Acre, foi aqui no Brasil. E ele, o delegado, ele falou, fui proibido de simplesmente usar o celular. Olha aí, Marcos, o que podemos falar agora nesse momento dos limites? Porque está ligado nesse aspecto da educação,
também dos limites. Porque nós estamos aqui, olha, na adolescência, do jovem, da criança para a adolescência. Nem chegamos à fase ainda, da fase mais ou menos chegando à adulta, não. O que você me diz? Pois é, os pais têm que entender, né, que isso vai começar com o diálogo. Né, que proibir, pura e simplesmente, não é a melhor ação pedagógica. É claro que, por exemplo, a criança que já aprendeu a assistir desenhos lá no celular, é claro que, por ela vai querer sempre, porque é divertido, é bom, é gostoso, etc. Mas aí você é que vai discipliná-la e mostrar que tem horários, que tem um tempo certo, que não pode ser a qualquer hora, que nem sempre pode prevalecer o querer dela, a sua vontade. Se você já está trabalhando assim com o seu filho desde a infância, dificilmente ele vai dar problemas na adolescência, porque ele aprendeu a essa disciplina e dá valor também às outras coisas. Mas se você foi daqueles pais irresponsáveis que simplesmente proibia, por exemplo, vamos dar aqui um exemplo aqui. Seu filho chega para você, está lá na infância, chega para você, não, eu quero assistir o desenho. Tá bom, tá, eu vou colocar aqui na televisão. Não, no celular, eu quero no celular. E você fala, você não vai ter celular coisa nenhuma, tá? Aliás, quer saber de uma coisa? Você vai ficar sem o celular todos esses dias aqui. Mas não sei o quê, tá proibido. Se você educou dessa maneira, vai chegar agora na adolescência, em que ele já está mais independente e se autoafirmando, que ele não vai mais aceitar esse tipo de imposição, dessa pura e simples proibição sem maior explicação. E pode acontecer, obviamente, que isso foi um caso extremo e não se justifica, tá? Mas pode acontecer que ele, no auge da revolta, de continuar a ser tratado como era tratado na infância, ele parta realmente para a agressão aos seus pais e responsáveis, podendo chegar, né, a um fato tão infeliz quanto esse de assassinar o próprio pai por causa do uso do celular. Agora, se você percebe que o seu filho está abusando desse uso, o que você vai fazer? Você vai chegar uma hora em que você vai chamá-lo para o diálogo, para a conversa. Você vai aproveitar alguma coisa dentro do lar para ter essa conversa com ele e lembrá-lo. Olha, meu filho, não é assim, você tem que se controlar, tem outras coisas, você vai nesse diálogo. Se ele não aceitar, tem uma coisa que é muito simples. Nenhum celular funciona se não tiver crédito, seja ele pré-pago ou pós-pago. Como ele não trabalha e ele depende do seu dinheiro, da sua mesada, vai chegar uma hora que ele vai chegar... não estou sem crédito, você não sei o que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo. Aí você vai simplesmente olhar para ele, bom, meu filho, olha só, eu já tinha conversado com você a esse respeito do uso do celular, que você tinha que moderar, usá-lo só para as coisas mais importantes, porque agora nós temos um problema, porque eu não tenho como resolver isso. Não, é só comprar o crédito para mim. Aí, pois é fácil falar, mas estou sem dinheiro. Orçamento aqui de casa este mês, acabou. E eu não tinha planejado gastar em créditos para o celular. Infelizmente, meu filho, você vai passar aí uns dias, sabe? Eu vou fazer de tudo, vou fazer um esforço, vou ver o que é possível, mas, olha, neste momento, eu não tenho como pagar aí a conta do seu celular, como comprar créditos para ele. Mas aí você aproveita, meu filho. Tem tantas coisas maravilhosas e boas na vida, aqui mesmo no lar, tantas tarefas, tantos conhecimentos outros a serem realizados que não dependem do celular, da internet. Está aí agora, já que você vai ficar 2, 3 dias nessa situação, eis aí um bom momento para fazermos coisas juntos, né? E assim por diante. Pronto, e você está educando. Pois é, Marcos. Olha que bem. Agora dando continuidade ao texto, justamente porque ele agora continua. Eu vou ler do início, que nós paramos. Para o adolescente, desaparecem as figuras dos pais que os acarinharam na infância para surgir os companheiros.
nós já conversamos, o que dá ensejo a que se estabeleçam acaloradas discussões, com ou sem motivos aparentes. Morre a obediência impensada, imposta pela determinante autoridade doméstica, enquanto explode a oposição às ideias de casa e surge o enfrentamento das posições agora inaceitadas. Extingue-se o corpo infantil para que se manifestem as características morfológicas grandemente modificadas que o alistam entre os biologicamente adultos. Tudo que nós estamos conversando. E aí, Marcos? É exatamente isso. Nós temos que entender que o espírito, na adolescência, ele agora já se assumiu. Isso está lá no Livro dos Espíritos. O que acontece, né, quando os filhos se transformam lá na adolescência é que o espírito agora, morfologicamente, biologicamente, já se assumiu, mentalmente, psicologicamente, ele já assumiu a sua personalidade atual e agora ele é. E se ele é, obviamente que ele não quer mais que as coisas sejam impostas a ele. Ele já está se preparando para dar o voo da alma. Está aí, já nessa preparação toda. A gente está no processo. Os pais precisam saber acompanhar esse processo. Não podem mais impor, pura e simplesmente. Eu lembro que o episódio ocorrido com a minha filha, ela estudava de manhã, e ela chegou assim para mim e disse assim: ô pai, vai ter uma prova lá no colégio, que é para um concurso assim, assado, eu já não lembro mais direito o que era, mas só que tem um problema. Eles marcaram a prova para a parte da tarde. E a mamãe já me disse que no dia da prova não tem como me levar. E aí, pai? Eu falei, olha, filha, vamos fazer o seguinte. Tá, nesse dia e horário, tá, tudo bem, eu vou dar um jeito aqui, eu levo você. Tá bom? Sem problema nenhum. Levo, espero, tá? Até você terminar a prova, tal, não sei o quê, para trazer você de volta. Agora, filha, vem cá. Você já está aí encerrando, né, o ensino fundamental, você já está indo já para 15 anos de idade. Eu só quero lembrar você o seguinte, que existe uma coisa chamada ônibus. Tá? Não, pai, eu até já conversei aqui com as minhas colegas, que moram tudo aqui perto também, de nós começarmos a irmos juntos e não sei o quê, porque algumas, inclusive, vão lá para a faculdade também, não sei o quê. Não, olha só, filha, vem cá, entenda o seguinte, eu não estou dizendo que nunca mais vou levar você, que está na hora de você se virar sozinha, não é nada disso que eu estou falando. Eu só estou lembrando que você, chegando agora aos seus 15 anos, você tem que começar, sim, a enfrentar a vida. Né? Você tem que começar a assumir também. Ou você vai querer que eu leve você e pegue você todos os dias lá na faculdade também. Mas se eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Quantas vezes for necessário. Eu não tenho problema com isso. Você é minha filha. Ok? Mas só para lembrar que existe o tal do ônibus. Depois dessa conversa, e aí, de fato, ela encerrou o curso, e aí fez o vestibular, e foi para a universidade, nunca mais ela me pediu. Pai, nunca mais. Quer dizer, só teve uma ocasião, realmente, porque ela acabou lá na universidade, teve que fazer uma viagem internacional, ela ia com a professora, e realmente, aí ela não conhecia nada dessas coisas, como é que tirava a documentação, que isso, que aquilo, e realmente, aí, de fato, eu acompanhei, fui junto, fui explicar para ela como é que era, vamos ver, para fazer tudo. Mas aí ela entendeu que tinha uma independência que precisava começar, de fato, a utilizar essa independência. Então, é isso que nós temos que fazer enquanto pais e enquanto responsáveis. Pois é, Marco, vamos continuar esse mesmo, esse estudo, esses pensamentos, essas reflexões que nós estamos fazendo na próxima segunda-feira. Eu gostaria agora de fazer um encerramento numa reflexão aqui importante sobre o nosso Mestre Jesus, quando ele fala: deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Será por que Jesus falou isso, Marcos? E por que nós nos perdemos tanto? Nós, hoje, adultos, nos esquecemos
que fomos crianças e passamos por todas essas fases que nós estamos aqui conversando. Ronaldo, nós temos essa tendência desse esquecimento. É interessante que eu estou fazendo uma série de vídeos, entrevistas com o nosso querido amigo comum, Orson Peter Carrara, sobre vultos históricos do movimento espírita, principalmente ligados à área da educação, e que está indo ao ar pela internet no canal do próprio Orson Peter Carrara no YouTube. E eu tenho mergulhado na história, né? Voltado há tempos atrás, resgatando as histórias, a vida e obra desses vultos históricos. E justamente quando você faz isso, e alguns personagens você até os conheceu, até teve uma convivência com eles, e alguns realmente eu tive, e isso me faz voltar, né? Lá para a minha juventude, aquele início como espírita. Eu conheci um fulano. Fulano, eu convivi com ela, porque ela fazia parte do sei que lá, e eu também. Né? E aí vem essa lembrança maravilhosa. Eu já fui um jovem, eu já fui criança. Aliás, essa semana que passou, eu recebi a notícia que veio lá de São Paulo, da desencarnação de um querido companheiro do movimento espírita paulista, grande trabalhador do movimento de unificação e lá da Rádio Boa Nova, e que ele chegou até a me entrevistar na Rádio Boa Nova. Eu o conheci quando eu fazia parte da Mocidade Espírita. Então, quando chegou a notícia, né, que ele desencarnou, já estava com 90 anos, né, o nosso Éder Fávaro, e aí quando eu vi a notícia e li, né, aí eu mesmo recordei de algumas coisas que eu cheguei a conviver com ele no tempo da minha juventude, quando eu morava em São Paulo. Né? E aí eu recordei, puxa, eu conheci o Éder, assim, assado. Teve uma vez que teve um evento lá da USE e não sei o que e tal. E aí depois eu recordei, quando eu já adulto, estando lá por São Paulo, quando eu fui entrevistado por ele lá na Rádio Boa Nova, que é uma emissora espírita. E aí é que você... Gente, eu não posso esquecer essas coisas, que não são só memórias, mas são todas as minhas experiências vividas, todos os conhecimentos, né, que eu fui obtendo e tenho todas essas pessoas que passaram por mim e que me deram essas oportunidades. Então, eu não posso esquecer. Então, fica aqui o nosso pedido a todos os pais e a todos os responsáveis. Não esqueçam que vocês já vivenciaram a infância e também a adolescência. Não vou falar da juventude, porque aí depende da idade de cada um, mas com certeza a infância e a adolescência. E não podemos esquecer, porque quando trazemos isso à tona, nós temos melhor condição de compreender e de educar os nossos filhos. Que Jesus os abençoe, gratidão e até segunda-feira, dando continuidade ao nosso tema muito importante que nós vamos esclarecer e ter mais reflexões sobre isso. Gratidão a todos pelo carinho. E vamos aproveitar, vamos mostrar o livro novamente aqui, porque todo mundo agora tem uma semana, né, para conhecer essa obra maravilhosa do Espírito Camilo, na psicografia do médium José Raul Teixeira, que é a obra Desafios da Educação, publicação da editora Frater. Eu e o Ronaldo estamos acompanhando o trecho, a parte 2, sobre educação e adolescência, especificamente o texto do Espírito Camilo, intitulado Conflitos na Adolescência. E, claro, vamos continuar na próxima semana, e já está aí o nosso convite a você. Esteja conosco, segunda-feira, 8h30 da noite, pela Web Rádio Estação da Luz, transmitindo através do Facebook e também do YouTube. Jesus nos abençoe, um grande abraço a você e até nosso próximo encontro, próxima segunda-feira. Paz em todos os corações.
Meu amigo, estamos com um probleminha técnico aqui, mas resolvemos agora, viu, meu querido? Muita chuva aqui em Natal, meu amigo. Está caindo aqui um dilúvio por minuto. Me perdoe aqui que a gente ficou sem energia e estamos na bateria aqui do Zé do computador e do meu regulador. Meus irmãos, muito obrigado, hein? Valeu, até segunda-feira.